Olá, pessoal, eu sou a Cleusa Barbieri, estou aqui no meu novo projeto, um podcast na trilha do adolescente. Nós estamos aqui para falar com os pais, com os professores, com os educadores, e hoje o meu convidado é o Pedro. Pedro é psiquiatra, é meu amigo, meu colega de trabalho, meu parceiro de divisão de discussões de caso. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o adolescente e a situação que hoje em dia os acomete, de ansiedade, de depressões, o que preocupa muito os pais, a escola, enfim. Pedro, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você. Cleusa, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado, né, de estrear o seu programa, estrear o seu podcast. É realmente uma honra, né? Gratidão pela consideração, pelo carinho. E eu sou o Pedro, né? Eu tento me identificar como o Pedro. Tenho 2 filhos, então esse desafio de olhar de como, mais do que educar, né? Como conduzir, como criar, como existir com eles de forma saudável, é um baita de um desafio. Sou psiquiatra, é uma profissão que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu faço um hiperfoco nela, assim, que eu esqueço do mundo. Né? Temos isso, né? Exato. E me encanta essa possibilidade, como o ser humano todo dia me mostra uma faceta diferente. Perfeito. Quando eu olho para uma questão e eu vejo que pode ter possibilidades psicológicas, históricas, sociais e neuropsicológicas, estruturais. Então, eu realmente... Eu costumo falar, Pedro, que você é o psiquiatra mais diverso que eu conheço, que trabalha com mais diversidades, né? Você eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho, porque você não é um médico que só medica. Você consegue ver o ser humano de uma forma integral e eu me sinto muito junto nesse pensamento, junto com você, porque a gente sabe que a doença é somente um sintoma de algo, né? Exato. E falando em sintoma, eu queria ver com você aqui que a gente discutisse um pouquinho exatamente esse sintoma. A sociedade hoje está no sintoma adoecido e tudo está refletindo no ser humano, nas relações, principalmente no adolescente. Eu tenho recebido muitos adolescentes com graves situações de crises de pânico, de depressão, com problemas alimentares, com dificuldades escolares. Os pais estão muito, muito preocupados. Então, nós temos um sintoma social, que eu costumo dizer, e que traz uma figura, o que está no fundo, né? Um adoecimento emocional, psíquico e relacional. Como é para você? Como você tem percebido esse movimento, esse aumento assustador das doenças mentais nos adolescentes? O último índice que eu olhei foi mais de 80% de adoecimento nos adolescentes e 113% de aumento nas doenças mentais das crianças. Então, eu acho que é algo muito assustador. E eu, como profissional, você, como profissional da saúde, acho que nós temos um pouco de dever, de responsabilidade, de compromisso de trazer esse assunto à tona para que a gente possa ajudar. Quanto mais pessoas souberem disso, eu entendo que é um momento, né, da gente falar um pouco sobre isso. E aí eu começo a minha fala, Cleusa, pensando no desafio que é uma construção de um conceito nesses pais, né? Por que construção de um conceito? Porque assim, se eu tenho um pneu furado, eu vou lá e troco o pneu. Se eu tenho uma dor de dente, eu vou lá e faço um procedimento XY, né? Se eu tenho uma gripe, né? Tomo um remédio. Na saúde mental é muito mais complexo. Muito. Mas as famílias, e nós, de modo geral, não gostaríamos que fosse. Né? Por quê? Porque é olhar para nós. Sim. Né? É olhar para como nós existimos neste mundo. E nós estamos existindo de uma forma extremamente imediatista, consumista, né? Com baixíssimo nível de autorresponsabilidade, ou seja, até na relação do trato do filho, da filha, né? Ele adoeceu. Né? Não é aquela coisa, peraí, que eu estou fazendo que possa estar prejudicando o meu filho. Né? Que dinâmica é essa, né? Que dinâmica é essa que eu tenho assim, peraí, não é ele adoeceu. O sistema já está adoecido. O sistema está adoecido. E esse filho...
E Cleusa, e eu acho que você também deve ver isso muito no consultório, eu tento puxar esse assunto, puxar essa ideia, né? Sim, ele está doente, mas... E eu? E o resto? Não. Estou bem. Nós chamamos de sujeito identificado, né? A pessoa que adoece no seio familiar, ela que demonstra, é o sujeito identificado de uma relação adoecida. E eu volto a dizer, não é só a família, mas uma questão social também, né? Isso. Nós passamos por transformações gigantescas nos últimos 30 anos, que em nenhum momento da humanidade nós evoluímos tão rapidamente, tivemos tantas mudanças no jeito de ser no mundo, né? Então, esse movimento todo deixou todo mundo perdido. Exato. Os pais não são culpados. Eu vejo que os pais, eles também são vítimas de um processo. E eles estão perdidos, sem saber o que fazer com os filhos. Chega o pai e a mãe no consultório para mim, como se eu pudesse consertar o filho. Aí vem essa questão, né? E eu trago o pai e mãe, peraí, vem cá, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o seu filho. Porque muitas vezes é isso que você falou. Ele está doente, ele está com problema. Mas quando a gente vai ver, como são as relações? Né? A gente sabe que os pais, com esse grande aumento de problemas mentais, de ansiedade, de excesso de informação, de excesso de trabalho, a pandemia veio, né, Pedro, com essa sobrecarga para o trabalho dentro de casa. E parece que isso não se ajustou novamente, né? Exato. Como é que você vê isso? Eu falo de um lugar que vivenciou isso, né? A minha demanda na pandemia aumentou, eu chutaria fácil 200%, né? De ter dia que atender na frente de uma tela online até 11 da noite. Sim. Então aquilo me adoeceu absurdamente. E quantas pessoas que não tiveram com a mesma condição, por quê? Né, é ficar só dentro de casa, mais nada. Sim. Né, num quarto fechado com uma tela atendendo demanda. Então, isso para mim, particularmente, foi muito adoecedor. E na minha família também. Os meus filhos sentiram muito isso. Então, a pandemia, ela veio escancarar um adoecimento que nós já tínhamos. Sim. Né? Nós já tínhamos o despreparo do relacional, então a gente tinha a distância, e aí nós fomos obrigados a conviver juntos. Sim. A pressão, né, do luto, da ameaça de morte. Sim. Né, intenso. Isso trouxe uma característica nossa que estava latente, que estava ali escondidinho, né, que é quanto nós tínhamos medo do outro morrer, e não sabíamos lidar com isso. Sim. E mais uma vez nós queríamos que o hospital resolvesse, que o governo resolvesse, né? E não olhamos para nós. Você falando isso, eu lembro do livro do Viktor Franklin, né? Que ele fala, né, que se a gente tem o cúmulo que a gente chega para lutar pela sobrevivência, né? Nós vamos até o último limite, até a última gota para lutar para sobreviver, quando nós temos um motivo, bom motivo para viver, né? Exato. E eu imagino que tudo isso vem com a pandemia, veio essa discussão da perda, né? Exato. A possibilidade da perda é muito imediata, muito iminente. Mas eu concordo com você. Eu acho que o adoecimento, a pandemia trouxe aquilo que já tínhamos, e ela potencializou. Sim. Porque nós temos N casos de pais de famílias que lidaram com isso muito bem. E tem outros que tornaram a casa como se fosse um fronte de guerra. Exato. Né? E aprisionou tudo isso. Eu conheço N casos. E também, como você, eu também tive uma sobrecarga enorme de trabalho, né? Eu cheguei ao cúmulo de estar à beira de um burnout. E eu precisei cuidar de mim também para que eu pudesse dar conta das demandas e das dores também, né? Então, nós também somos parceiros nisso, de se perceber e ficar alerta quanto a essas doenças, né? Isso. Pedro, no seu olhar hoje, quando você vê o adolescente, né? Principalmente o adolescente que tem sofrido tanto tudo isso, você acha que falta alguma coisa? Você entende que o que é necessário hoje para que a gente cuide do nosso adolescente? Porque o adolescente é o futuro. Daqui 10 anos, esta galera que está aí é que está ocupando os cargos de trabalho, que está se formando, que vai gerenciar, né, esse universo, esse mundo.
Como você vê, o que você acha que é possível ser feito hoje, atualmente, para que a gente consiga acolher um pouco melhor isso, cuidar um pouco melhor disso? Cleusa, eu tenho um olhar pessimista a respeito disso, né? Porque não é minha especialidade, não é minha área, mas assim, como pai, né? E principalmente nós que fomos criados no interior, com a coisa mais solta, né? Nós temos um paradigma, uma referência, né? Muito diferente. Muito diferente. E aí eu olho, primeira questão é a educacional do sistema de educação, que eu vejo que existe uma demanda em cumprir tabelas, não respeitando a maturidade cerebral de uma criança. Concordo totalmente. Então, eu olho hoje as tarefas, os textos, a maneira como é demandado, e eu falo, gente, não é que o meu filho não saiba. É muito além disso. Ele não tem maturidade cerebral para processar isso. E aí, a criança que vira um papagaio, repetindo aquilo, bem repetido, nossa, como ele é inteligente. Sim. Não, gente, é maturidade cerebral. Não estou nem falando maturidade emocional, é cerebral para ter contato. É uma agressão que você faz, né? Uma agressão. Porque, em vez daquela criança brincar, ter um desenvolvimento cérebro-muscular, né, social, sim, né, ela está sendo forçada a cumprir um currículo educacional. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto que, em algum momento, vai ter que ser discutido. Sim. Né? E é só assim, para a gente trazer um pouquinho mais informações para o público que está nos ouvindo, né? O cérebro, ele demora 18 anos para estar maduro. Com 18 anos, ele termina de ser formado e estar apto e pronto para julgar. Tanto é que a gente tira a carteira de motorista com 18 anos e estaria preparado para votar aos 18. Agora se adiantou um pouquinho aos 16. Mas o cérebro está maduro para tomar decisões, para fazer julgamentos. E isso não é mais respeitado. Nós tratamos o adolescente como se ele tivesse um cérebro maduro. Exato. E isso tem todos esses prejuízos. Né? E aí entra o segundo ponto, né? E, pelo amor de Deus, eu não falo isso no lugar de julgamento, porque eu sou pai, Sim. Eu trabalho fora, eu sei como é difícil a gente equilibrar, equalizar toda essa questão. Mas, assim, o adolescente, ele pede limite, ele pede para ser levado. Sim. E aí, o que nós mais escutamos é, mas ele não quer. Não. Não tem que não querer, Sim. né? Lobo frontal aqui, gente, não desenvolveu. Ele não tem capacidade de tomar decisão de querer ou não querer. Sim. Tem muita coisa que precisa ser estimulado. É limite, é regra, né? Então, de certa forma, é uma falta de conhecimento. Sim. Por quê? Porque nós estamos fazendo ele repetir, nossa, mas ele sabe mexer bem num celular, sabe mexer bem no computador, né? Mas a questão emocional de tomar decisão realmente falta muito para tomar. E você falando aprender. nisso, né, Pedro, é uma das coisas assim que eu acho impressionante como os pais se encantam quando os filhos sabem antes do tempo. Para que isso? Para que tudo isso? Para que eu preciso ser orgulhosa do meu filho que já aprendeu a ler com 5 anos, com 6 anos? Exato. E aí eu estimulo, daí eu quero. E não se preocupa exatamente com a maturidade emocional e relacional. A criança não está com a maturidade, não tem esse lugar desenvolvido. A gente sabe que demanda tempo. E falando em tempo, é uma das coisas que eu penso aqui, que hoje se preenche o tempo da criança quase que em tempo integral. Ela tem que estar ocupada o tempo inteiro. Exato. Não se dá tempo de paz, de sossego, de tranquilidade. E quando eu falo isso, não é assistindo televisão. Não é a criança estar na frente da televisão que ela está descansando. Não, é o ócio. É o ócio. Perfeito. A criança precisa de um ócio completo, do nada, para que ela consiga elaborar, porque eu gosto de citar um pouquinho o Piaget, né, que ele me encantou quando eu fiz minha faculdade, que ele fala da assimilação e acomodação. Então, nós assimilamos conteúdos e precisamos de tempo para acomodar. E o tempo é o nada. Né? Então, ele vai
conseguir assimilar aquilo e amadurecer o cérebro de uma forma muito adequada. Mas quando existe sempre o excesso de informação, de tela, de tem que fazer natação e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, eu tenho crianças que os pais falam assim, ele não tem tempo para ir para terapia. Exato. Como assim? Uma criança não tem tempo de ir para terapia? A criança não tem, não é os pais que não têm tempo de ir. Agenda cheia. Agenda cheia. E aí? Aí nós estamos criando pessoas que não sabem lidar com o ócio, e aí no momento em que esse adulto, até um adulto jovem, ou mesmo adolescente, a hora que ele estiver sozinho, né, não vai conseguir lidar com a angústia. Não sabe o que fazer. Não sabe que emoção é aquela. Exatamente. Exatamente. Né? Então nós precisamos trabalhar essas questões, e aí não é no adolescente que tem que trabalhar. Não. Né? Em nós pais. Nós pais, no sistema todo, né? Exato. Porque a gente sabe que a nossa formação, o nosso caráter, os nossos valores, o nosso jeito de ser, é 60%, 70% a influência do meio. Uhum. Né? Uhum. Tem características que são nossas pessoais, que são da minha parte, do meu jeito, mas a grande influência na formação de um ser é o meio. Exato. E se eu tenho um meio acelerado, como que eu quero que o meu filho não seja? Uhum. E o aumento das crianças com déficit de atenção e hiperatividade? É impressionante. E o que eu quero dizer? Que quando nós... Às vezes os pais falam assim, opa, meu filho ficou adolescente, agora eu tenho que tomar conta. Não, você tem que criar uma criança que vai se tornar um adolescente já com um projeto, com um programa, com conhecimento, né? Com combinar a educação entre pais e filhos. Porque a gente sabe que muitos pais têm grandes dificuldades relacionais quando precisam discutir a educação dos filhos. Sim, né? sim, sim. Mas você falou uma coisa muito interessante, né? O diagnóstico de TDAH, né? Eu vou me ater só nesse termo agora, que tem um outro que eu amo, né? Que é toda a neurodiversidade do transtorno do espectro autista, que também está estourando, né? Mas assim, pensando nesse conceito de TDAH, mais uma vez a gente fala, não é tratar só com psicoestimulante. É tentar tratar toda a rotina. Toda a rotina. Né? Tentar implementar duramente, né, a atividade física, porque a atividade física é, inclusive, gostosa. Não precisa ser atividade física do horário de natação, não. É o moleque brincar. Isso. No parque, brincar, correr do jeito que ele quiser e gostar, né, e se sentir bem. Por quê? Implementando essa atividade física, trazendo novamente a ideia da maturidade cerebral, Sim. né, a maturidade relacional, talvez realmente exista o déficit de atenção, mas eu vou achar jeito de me adequar àquela característica. Porque quando nós chamamos de déficit de atenção, né, o que é déficit? É uma doença criada porque eu não consegui suprir uma demanda social. Exatamente. O déficit de atenção, né, a característica cerebral de déficit de atenção, ela existe desde que o homem é homem. Sim. Né? Uhum. Agora é patológico. Agora é patológico, né? Menos de 50 anos, eu tenho que ficar 8, 10 horas sentado, com foco em alguma coisa. Uhum. E tem cérebros que não conseguem. Não conseguem. Porque aquele cérebro não é feito para aquilo. Uhum. Né? E aí, já querem tacar metilfenidato. E aí eu me pergunto, né? Até que ponto isso é viável, é saudável, né? O custo-benefício de tudo isso. Eu não tenho essa resposta. Sim, né? Nós não temos essa resposta, né? O custo-benefício disso. Mas o déficit de atenção, o grande prejuízo que eu entendo, ele é emocional. Porque você tem uma criança que não se adequa, e o nosso sistema também educacional, como você falou, eu acho que ele está um pouco em desacordo com o que está acontecendo na sociedade, no mundo, enfim, né? E eu também não tenho a resposta de como isso iria ficar de acordo, né? Mas o prejuízo relacional, emocional de uma criança que tem déficit de atenção, ele se sente inadequado, ele se sente incapaz. Então, é a emoção dele afetada e que vem a ter graves prejuízos. Tem um estudo Exato. que fala que grande parte das crianças, dos adolescentes que estão na marginalidade, eles têm problemas cognitivos, eles têm problemas emocionais graves que não são tratados.
A nossa sociedade é uma sociedade que não olha para nossas doenças mentais. Não é feito um trabalho de prevenção. Exato. Tenta-se remediar uma situação, né? As normativas últimas que eu li agora da Organização Mundial de Saúde, eles solicitam, né? Eles estão muito preocupados com esse grande aumento de suicídio. Porque os índices de suicídio estão assustadores, né? E os pais estão reféns dos adolescentes. Exato. Porque eles estão com medo de educar e que as crianças se suicidem, que os adolescentes se suicidem. E as crianças usam essa crueldade, sim, de dizer, se você não me deixar fazer isso, eu vou me matar. Eu já ouvi isso inúmeras vezes no consultório. Então, os pais estão reféns disso tudo, desse momento, né? Exato. O filho não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com limites. E aí eu, como você que foi criada em cidade de interior, né? A gente foi criado na rua brincando e tinha limite, tinha horário, a gente sabia o que tinha que fazer, era estar ali, era uma liberdade, né? Esse processo. Mas nós obedecíamos aos nossos pais. A palavra de pai era autoridade e não se questionava. Exato. Né? Exato. Ao mesmo tempo que existia a educação do medo, mas também existia um filho que respeitava os pais. Hoje em dia eu não vejo isso. Existe uma ideia entre os pais, muitos pais, que às vezes nem é uma ideia concebida objetivamente, mas é o seguinte: nossa, eu vou ser um pai melhor do que meu pai foi para mim. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive na infância. E aí entra num lugar muito perigoso. Porque pai não é amigo de filho. Ele é muito mais que isso. Muito mais. Né? O pai, ele precisa ser o cuidador, o responsável, e em algum momento, sim, o amigo, né? Mas é principalmente essa questão de toda a responsabilidade que se tem. E aí nós confundimos, e eu falo de um lugar de pai, que às vezes é difícil dizer um não para uma coisa gostosa, para uma coisa que você, como pai, gostaria de ter tido. Né? Mas dá tudo para um filho. Eu vou entrar num chavão aqui, que todo mundo fala, que é repetido, né, e precisa ser dito. Dá tudo que um filho quer, é a maneira de adoecer ele. Sim, porque a gente sabe que todo o excesso, ou o excesso de falta, os dois vão para o mesmo caminho. Se eu dou de mais ou se eu dou de menos, os dois vão adoecer. Exato. Mas pegando esse gancho que você falou, Pedro, sabe o que eu percebo? Os pais não querem que os filhos passem pelas mesmas experiências que eles passaram. Então, eles querem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. E sem entender e sem ter clareza de que experiência é experiência. Meu filho não vai ter a experiência que eu tive. Não é porque eu tive uma experiência de penúria, de dificuldade de alimentação, que eu dando tudo ao meu filho, ele vai aprender ou ele vai ser mais feliz. Eu entendo que a gente precisa sempre ter um lugar que é via de mão dupla. Eu dou e recebo. Então, se você faz pelo seu filho, perfeito, maravilha. Mas o que ele vai fazer para você? Qual é o retorno que ele vai fazer? Família, para mim, é um lugar onde todos fazem. E não só um. Não é só o pai que faz. Eu conheço inúmeras famílias que pai e mãe chegam em casa exaustos, cansados, e os filhos estão sentados, esperando e reclamando por que o jantar não está pronto, ou querem pedir uma pizza porque estão com fome. E tem uma pia cheia de louça para lavar. Exato. Que eles não participam dessas rotinas, desses eventos. Não participam da família. Exato. Exato. Mas você falou uma coisa muito interessante, Cleusa, que aí entra mais uma vez a necessidade da gente ser terapeutizado de alguma forma, né? Sim. A hora que eu espero alguma coisa do meu filho, eu espero o quê? Qual a expectativa que eu tenho desse filho? Então, a hora que eu faço essa fusão emocional, começou a grande doença, né? Começou a doença, começou o adoecimento. Se eu fizer essa fusão emocional. Porque esse filho tem uma identidade. A gente estava falando agora, pouco antes de começar, você tem 2 filhos com personalidades absurdamente diferentes. Eu olho para os meus 2, que são crianças, e falo, são muito diferentes. Muito diferentes. Né? E aí, qual é a grande violência que a gente faz? Querer pôr todo mundo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, querer que eles sejam o que nós queríamos. Queríamos que eles fossem. Né? Exatamente, exatamente. Isso é um adoecimento gigante que nós não... Todo dia é um exercício para a gente lembrar, pensar, porque senão a gente vai
caminhar, porque é natural. Sim. Que é natural que a gente queira que este filho tem que ser bem sucedido, ganhar bem, blá, 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 Claro, blá, blá. o nosso desejo dos né? filhos ser felizes, né? Mas a gente coloca essa felicidade num lugar muito de uma coisa material, né? Qual vai ser o seu diploma, qual vai ser a sua profissão, você vai ganhar quanto por mês. Isso. Né? E aí a gente entra na questão dos valores, né? Uhum. Que valores é que eu estou passando para os meus filhos? Porque ao mesmo tempo, Pedro, que eu vejo os pais querendo que os filhos estudem, que eles sejam excelentes alunos, para eles terem uma excelente profissão, para eles terem um excelente salário, o pai chega em casa exausto, cansado, aborrecido do trabalho, a mãe também, dizendo, ficando chateada com o chefe, ficando brava, às vezes até xingando, cansada. Como que eu quero que meus filhos vão para esse lugar que é o de morte, né? Exato. Eu não quero isso. Eu não quero estar como meu pai e minha mãe, adoecidos em função de um trabalho, né? Exato. Ainda mais essa geração que olha para esse valor, que já é muito saudável isso, né? Peraí, eu não vou trabalhar 14 horas por dia igual meu pai e minha mãe. Eu quero um trabalho, uma relação diferente com o trabalho. Isso. Né? E se eu mostro para ele já de forma... E aí os meus filhos fazem isso comigo, que eu fico assim, já sei, vai pro hospital de novo, né? Filho. Fazer o quê, né? Precisa. E o trabalho, a psicologia do trabalho, eu sou encantada com a psicologia do trabalho, né? Uhum. Porque o ser humano, ele é um resultado da ação dele, né? Onde que a gente se sente feliz, se sente bem, se sente reconhecido, se sente valorizado. É no retorno daquilo que eu sou, da minha essência, da minha criatividade, daquilo que eu tenho a oferecer. Exato. E isso vem em forma do trabalho. Né? Então, o trabalho, na verdade, é maravilhoso, é incrível. Eu amo o que eu faço, eu sou encantada com o trabalho que eu faço. E eu gostaria que as pessoas também tivessem esse gosto pelo trabalho. Né? Então, quando você planta para o filho que ele tem que trabalhar e o seu trabalho não é bom, imagina o conflito que gera na cabecinha dele, que também não está pronta, né? O cérebro dele não está pronto para processar todas essas informações, né? Porque ele só observa a falta. Sim. Né? Exatamente. E aí, se esse pai e mãe chega já de forma... passando mensagens, né, não ditas de insatisfação com o trabalho, aí realmente nós temos um problema. Sim. Pedro, tem uma coisa que me preocupa no adolescente também, que é o linguajar. Eu não sei como é que está para você no consultório, mas para mim tem chegado uma liberdade de falas tão grotescas, tão ofensivas entre eles, né? E que isso tem causado grandes problemas relacionais, tanto para os pares, né, dentro de casa, como nas escolas. Então, tem uma liberdade... Eu tenho vergonha de falar aqui publicamente aquilo que eu já ouvi da boca de adolescentes e de coordenadores de escola neste linguajar, de uma desqualificação absurda. Né? Então, tem uma liberdade no linguajar que é ofensivo, que machuca, que fere os adolescentes. Né? Eles têm essa liberdade. Como a gente poderia pensar numa forma, porque eu não consigo ver, além de a gente continuar trabalhando com as questões familiares, né? Mas você tem percebido alguma coisa nesse sentido no seu consultório ou com os seus filhos? Dentro de casa. Dentro de casa. E o que eu tenho feito, Cleusa, e eu realmente, né, não tenho ideia se é certo ou errado, mas eu tenho dito o seguinte... E eu uso essa expressão com ele. Filho, existe um negócio chamado regras de convivência social. Então, para você ter um mínimo de capacidade de convivência, para você conviver bem com as pessoas, você tem que saber dosar as palavras e a entonação e o jeito que você fala. Uma fala cuidadosa. Ele fica me olhando como se eu estivesse falando grego para ele. Eu sei que ele não está entendendo nada, mas eu quero que ele... E assim... É um experimento, né? Eu não sei se isso vai funcionar, né? Porque não tenho regras. Porque, assim, é tentar dar o exemplo, né? E nós fazemos isso, né? Nessa coisa do jeito de falar, do jeito de escrever. As pessoas hoje estão perdendo o jeito de escrever. Exatamente. Né? Bom dia, por favor. Esse básico, né? Sim. Usar um ponto de interrogação, usar né? Então, assim... E eu escrever, só uma pausa, é um processamento cerebral fantástico de desenvolvimento que a gente está perdendo a escrita, né? Exato. E eu tenho treinado, tenho falado, né? Olha, existe jeito de falar, existe
a altura com que se fala e existe as palavras. Que palavra que você está usando? Você quer ter amigo? Não dá para você ofender. E ainda tem outra coisa que eu faço, né? Explicar, olha, essa fala é ofensiva. Essa fala é uma agressão. Perfeito. Porque eu não sei mais o que fazer. Porque todo dia chega uma novidade de fala, de jeito, né? E assim, não é só o vocabulário, é o tema. O tema. E né? o tom, né? Isso. Primeiro a gente tem que perceber se isso tem no ambiente. Na casa, com quem você convive, pai e mãe usa de palavreado chulo? Aí, como que eu quero que meu filho não fale se eu falo? Isso eu acho que é a primeira coisa. E a segunda, Pedro, sabe o que eu penso? Eu acho que a gente tem todo o direito de expressar nossas emoções. Todos temos o direito, sem que atinja o outro. Exato. Então, se você está com vontade de xingar, vamos usar a escrita? Pega um papel e escreve todos os palavrões que você está com vontade, todos os xingamentos que você está com vontade. Mas não passa isso para outra pessoa. Depois você rasga esse papel, joga fora e você se alivia daquela tensão, né? Isso é em casos mais graves, mas porque a gente tem que trabalhar mesmo uma boa relação, se isso não for necessário usar essa linguajar, maravilha. Mas se for necessário, vamos fazer isso? Porque às vezes no consultório eu uso um exemplo, por exemplo, se eu chutei uma pedra e eu tô com uma dor danada no meu pé, eu posso usar um palavrão para expressar aquela emoção. Ok, naquele momento, mas isso não pode se tornar rotina e eu usar esse palavrão para ofender as outras pessoas, né? Sim. Então eu acho que isso. E também acho que nós temos a rede social, né, que nos permitiu o cyberbullying, né? Isso. Falar o que quisesse, expressar o que quisesse. Eu estou longe do outro, ninguém vai me bater, então eu posso falar tudo. E agora nós temos de novo uma aproximação, né, entre eles, e eles estão vindo com essa força, com esse jeito de funcionar. Né? Porque eles têm muita energia, né? Muita energia. Muita. E aí, para a gente falar o quanto é desafiador, né, ser pai. Rede social. Nossa Senhora. Como é que a gente vai controlar isso, meu Deus? É muito difícil. Muito. Né? Então, pensar assim, colocar essa molecada cada vez mais longe de rede social, o mais tarde possível, porque a hora que isso começa é muito difícil. Muito difícil parar. Mas nós pais também estamos muito ligados a redes sociais. Eu escuto dos adolescentes a reclamação de que eu chego em casa, meu pai e minha mãe estão no celular e eles não me dão bola e eu quero conversar e eles não me escutam porque eles estão no celular. Muitas vezes, óbvio, até trabalhando. Exato. Né? Não quer dizer que estão lá à toa. Mas será que seria bom trazer um momento familiar sem redes sociais? De nada. Né? Eu vi uma vez um exemplo de que você entra em casa, você tem um cestinho, todo mundo vai pôr o celular ali. No cesto, exato. Vai pôr ali no cestinho, ninguém vai ficar com rede. Aí ótimo. Se toma banho, se janta, se conversa e pronto. E celular de criança que não sabe o controle do celular, criança e adolescente, hein? Tem que dormir longe do quarto, não pode ficar no quarto. Eu acho que as crianças e os adolescentes vão brigar comigo, mas é isso mesmo. Total. Já que eu não consigo dar conta desse ímpeto, eu preciso de ajuda. Claro. Então vamos reconhecer isso. Mas o meu mais velho, volta e meia, faz uma reclamação formal, né? Todos os meus amigos têm... Eu acho que não tem, não, né? Mas ele fala, todos os meus amigos têm celular, só eu que não tenho. Eu falo... Sorry, não tem necessidade de celular, você não precisa de celular, a gente está com você o tempo todo, né? Então realmente não precisa. Controlado, né? Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não sei se esses dados estão atuais ou não sei se você tem informações sobre isso, mas que um cérebro em desenvolvimento não poderia ficar mais de que 40 minutos por dia. É isso, né? Quantas horas eles ficam? Não, e os estudos estão mostrando, Cleusa, assim, é absurdo, os estudos estão mostrando assim, que só diminui o tempo autorizado, assim, né, nos estudos. Cada vez menos. Cada vez menos. Mas as escolas hoje estão oferecendo os trabalhos escolares, as atividades que eles têm que fazer, tudo pelo... É um caminho sem volta. Eu não sei qual vai ser a solução para isso, mas é um caminho sem volta. Neurologicamente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabemos. Inclusive, essa é uma grande questão. Inclusive, eu tive um congresso agora, né, vendo exatamente isso. Né? Qual vai ser o impacto
da pandemia daqui a 10, 15, 20 anos, Exatamente. né? Qual vai ser o impacto dessa tela daqui a 10, 15, 20 anos? Nós não sabemos, né? Então, agora são os estudos observacionais aí para ver, para mostrar para a gente o que vai acontecer. Mas aí eu venho com esse nosso lugar, né? De pessoas que pensam e que sabem do desenvolvimento do ser humano e dos desenvolvimentos das doenças, como elas se dão. Porque já que nós não temos como controlar ou intervir nesta evolução da tecnologia, eu acho que junto com isso temos que criar outras estratégias saudáveis. E eu acho que esse é um papel de discussão nosso, da sociedade, da escola, das famílias, né? Como nós trazer outras questões que possam trazer um pouco deste equilíbrio. Cleusa, primeiro, eu imagino que a gente primeiro tem que ter limites. Mesmo que eu precise da tecnologia, eu não posso ter um cérebro que só funcione com a tecnologia. Eu preciso ter um cérebro também apto que funcione sem a tecnologia. Gente, eu atendi uma menina de 18 anos que ela não sabe como que pega ônibus. Ela não sabe como é que faz para pegar um ônibus, porque ela não sai para a rua, ela não entra em contato com o público, ela não entra em contato com o povo, ela não para pensar, peraí, mas onde é que você vai ou pega uma informação? Senão, ela tem que ir lá e pedir como é que faz lá na internet. Mas, Cleusa, eu vi muita gente adulta dizer na pandemia assim, nossa, eu descobri que eu já estava em isolamento social. Olha... Isso de uma forma, a gente brinca tipo agora, surpresa. né? A gente brinca agora, mas de uma forma num contexto grave, porque assim, pessoas no processo de adoecimento, tudo, e aí eles viram, eu descobri que eu já estava, porque sozinha. assim, já estava, né? Não tinha amigos reais, eram só amigos virtuais, só tempo de jogo, sem interação, ou seja, qual foi a diferença que a pandemia fez para você? Só mostrou que você está em isolamento. Exatamente. Há muito tempo. Né? E nós somos seres relacionais. Somos. Por natureza, nós somos seres relacionais. E eu afirmo aqui com toda a segurança do mundo, dentro de tudo que eu conheço, nós precisamos ter relações saudáveis, amorosas. Nós precisamos de ter certeza do amor. Isso. Eu costumo falar que quando o filho tem certeza de que ele é amado, ele aguenta uma bronca. Mas se ele não tem certeza de que ele é amado, a bronca se torna um trauma. Isso. Então, a segurança e o amor. Tem uma professora minha que eu amo o trabalho dela, que ela chama Sheila Antoni, e ela me falou uma coisa uma vez que eu nunca me esqueci, que ela fala, o que falta é amor. Em tudo. O amor pelos estudos, o amor pelo ócio, o amor entre os pais, é o amor, o afeto, o acolhimento. Exato. Então, eu tenho toda a segurança em dizer isso. Se nós nutrirmos relacionamentos mais amorosos e não são financeiros. Não. Eu dou atividades no consultório para que os pais façam atividades em família. Então, cada semana, um escolhe uma atividade. Mas não é para gastar dinheiro. É para ir fazer uma pipoca juntos, é para assistir um filme, é para fazer uma brincadeira, é para fazer um passeio no parque, uma bicicleta. Aí cada dia um escolhe e o outro vai junto, para também ensinar a empatia. Eu faço o que é importante para o outro, né? Então, eu acho que essas pequenas coisas que a gente pode ir fazendo para ir nutrindo esse lado relacional, que nós somos seres relacionais, né? Vamos reforçar isso, para dar um pouquinho de suporte nesse momento que há tanta tecnologia que não é relacional. Não é. E aí, quando a gente vê uma pessoa colocando um computador como seu melhor amigo, né, um tablet, uma tela, né, nós falamos, meu Deus. Onde estamos? Exato. Né? Então, assim, Cleusa, você pensa que nós temos um cérebro que aí há milhares de anos ele está cultivando, ele está vivenciando o relacional. E nós temos internet, aí nós temos uma atividade de internet mais intensa há 20 anos. E tudo está mudando. E a pressa e a rapidez com que isso está mudando. É. Um absurdo. Terrível, né? Esses dias eu vi alguém falando, como seria o mundo se nós ficássemos hoje sem internet? Meu
Deus. As pessoas Primeiro teriam desesperador, depois sensacional. Depois as pessoas teriam que se olhar, Sim. né? Conversar. Tem que se olhar. Exatamente. Hoje parece que a gente tem medo, né? Tem medo. De chegar para o outro. Tem medo. Eu, às vezes, eu dou atividades para os meus adolescentes no consultório, que é, você vai precisar cumprimentar uma pessoa no elevador. Você vai precisar saber o nome do porteiro do seu prédio. Exato. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles entram no elevador com a cabeça assim. A curvatura, né? Como é que eles estão, o corpo já deles está assim com o celular. Aonde vão, né? E é assim, é prático para os pais. Um filho está enchendo o saco, põe o celular ali. Está criando problema, põe o celular. A gente não pode culpar os pais, né? Eles também estão cansados. Não, nós estamos... Né, isso aqui muito... não é um julgamento, é uma observação que nós não temos resposta também. Não temos né? resposta também. Nós temos que trilhar esse caminho juntos, né? Exato. Trilhar um caminho que é de soluções, não que a gente saiba o resultado, mas que cada um cria a sua sugestão, né? A sua solução para a sua família, né? E você sabe que eu gosto muito desse olhar gestáltico, né? Eu amo gestalt. Nós estamos caminhando junto no processo terapêutico. Qualquer resposta certa está errada. Exatamente. Né? Então, é tentar entender que caminho construir. E outra coisa que eu acho que adoece muito é não saber ouvir. A gente não escuta mais, a gente só fala. Como, né? Eu atendo adultos também, né? Não só crianças e adolescentes, mas que eles reclamam de não serem ouvidos. O espaço terapêutico se tornou aquele lugarzinho onde que ele é ouvido. Exato. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender um pouquinho, né? Acho que Ariano Suassuna que falava, né? A escutatória, vamos desenvolver a escutatória e não só a oratória, Exatamente. né? E ouvir mais, ouvir com os olhos, ouvir com o tom de voz, ouvir com o contato, né? Com o interesse, e não as coisas mecanizadas do jeito que está. E aí eu amo, né? A prática do mindfulness. Sim. Fantástica. Né? Senta e escuta. Fala um pouquinho disso, Pedro, porque eu sei que você é especialista nisso, eu já aprendi muito com isso, inclusive. Senta e escuta. Porque as pessoas falam que meditação, pensam que meditação é sentar lá e ficar lá, né? Sem pensar em nada. E aquilo é um exercício, né? A prática da meditação, a prática da atenção plena, ela consiste em fazer com atenção o aqui e agora. E é exatamente isso que não acontece. Exatamente. Né? O aqui e agora não está acontecendo. É tudo out, tudo longe, tudo amanhã, tudo ontem. E aí, treinar o aqui e agora. A hora que eu começo a desenvolver o aqui e agora, eu começo a me distanciar. Aí entra um conceito muito bacana, né? Eu começo a distanciar do meu ego. Porque eu estou no aqui e agora e eu começo a treinar a não julgar. Eu não preciso emitir uma opinião para cada coisa que você fala, para cada coisa que eu vejo. Eu não preciso ter uma opinião. Eu posso só aprender, e aí é treinamento cerebral, só aprender a se conhecer, olhar e contemplar. Né? Olhar e contemplar. Não é feio nem bonito. Ou seja, esse exercício, ele é extremamente terapêutico. Né? Nos grupos que eu trabalho, eu fiz esse trabalho numa escola, eu fiquei assim encantado. Uma escola de periferia aqui em Brasília, né? Uma escola de uma vulnerabilidade social intensa. E aí eu cheguei lá e falei, olhei a escola e falei, gente, uma semana, uma tarefa para vocês. Não julguem. Aí só fizemos uma discussão de o que é julgar, né? Não julgue, não emita opinião, né? Fala pro teu cérebro, ninguém te perguntou nada, ninguém quer saber. Toda vez que você quiser emitir uma opinião sobre uma coisa, não julga, só contempla. Na outra semana, a escola já era outra. Olha que fantástico. Já era outra, né? Então, trabalhar isso, nós conseguíssemos trabalhar isso nessa prática. Sim, né? Na família, né? Na família institucional, né? Trabalhar a escuta, né? Que a gente hoje, né, tem o nome da escuta empática, né? Vem do mindfulness, né? Vem ali da meditação, que é aprender a não colocar o meu ego acima, né? O meu conceito, a minha verdade, a minha história, mas contemplar.
E aí, fazendo esse exercício, e esse exercício para o adolescente seria excelente. Excelente. Né? Porque, neurologicamente, isso é fantástico. Exato, porque o que eu tenho? Um turbilhão de emoção, né? Que ele é compensado no doce, na tela, né? Na comida excessiva. Na comida. E uma coisa que acontece muito, né? Que na consulta, tanto comigo quanto com você, que a gente fala assim, então, agora é uma conversa só nossa, não vai sair daqui. Você já usou maconha? Aí ele... Né? Com aqueles olhão desse tamanho assim, mas você não vai contar nada não, né? Só vou contar se houver um problema. Se não houver problema, nós temos um sigilo. Não dá nem para falar isso, né? Mas senão eles não contam. Exato. Então, assim, esse adolescente, esse jovem, esse adulto jovem, está buscando recursos para cura. Para alívio, sim, né? Sim, mas ele de uma não forma sabe, errada. Exato, ele não sabe com que bebida, com bebida, não sabe que o alívio pode estar aqui praticando a presença, exatamente, né? Praticando esse relacional. Óbvio que inicialmente pode vir muita angústia, né? Porque ele vai começar a aparecer. Mas acho que as pessoas não sabem que a prática do exercício físico, da meditação, o yoga, o tai chi, que são práticas que hoje os estudos da neurociência trazem como excelentes para fazer equilíbrios emocionais, produz substâncias neurotransmissores no nosso cérebro de prazer, da mesma forma que a maconha produziria, ou a bebida produziria, né? Ou a pornografia. Exato, né? Ou seja, criar conexões cerebrais. Criar conexões cerebrais saudáveis. Nossa, Pedro, acho que o nosso assunto aqui ainda dá pano para manga, né? Tem. Agora, há muita coisa. Bastante. Eu acho que o último tópico que a gente poderia falar, que eu acho que é muito importante a gente trazer, é sobre a espiritualidade. Que, eu não sei você, mas eu, quando era criança, você tinha que ir para a missa, mesmo que a missa fosse em latim, você não entendia porcaria nenhuma do que estava sendo dito, mas existe um ritual em família em busca de algo que era a espiritualidade. E eu não estou falando de religião. Nós não estamos falando de religião. A gente está falando de conexões com a nossa intuição, com os nossos valores, com aquilo que é precioso do ser humano. Exato. Né? Eu vejo que dos adoecimentos causados na nossa sociedade é a falta da espiritualidade. E volto a dizer, não quer dizer religião. Não estou fazendo isso. Estou falando da conexão, que a Gestalt traz isso, né? É um ser no mundo. Exato. Como eu estou nesse mundo? Né? Cleusa, na minha percepção, tudo leva à espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade ela é uma dimensão da nossa vida, da nossa existência. Então, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho de meditação, roda, e eu chego na transcendência. Eu chego na minha espiritualidade. E aí, é a espiritualidade própria. Como eu vivo, como eu faço a minha espiritualidade. Né? Qual é o meu conceito? Descobrir qual é o conceito de espiritualidade próprio, porque ele é absurdamente íntimo. Individual, íntimo, particular. Né? Descobrir qual é o conceito que eu tenho, que é espiritualidade para mim. Permitir que ela mude, porque nós sabemos o nosso conceito de criação, né, de espiritualidade na igreja lá na nossa infância para hoje. Totalmente diferente. Absurdamente diferente. Ou seja, nós amadurecemos, o nosso conceito de espiritualidade amadurece. E eu percebo muito mais conectada com a minha espiritualidade hoje. Exato. Do que quando eu havia uma prática sem eu entendê-la. Exato. Então, exercer a espiritualidade eu acho que é uma dimensão fantástica que eu não sei como fazer, porque é muito mais complexo, muito mais difícil, porque qual é a vantagem, né? Eles estão questionadores. Peraí, eu vou num templo? Peraí, aquele cara ali é meu líder? Aquele cara é minha conexão com, né? Ótimo, eles são questionadores. Mas, por outro lado, cadê a espiritualidade própria? Tem uma senhora que eu atendo, que ela é fantástica, maravilhosa, ela me ensina muito, 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 e quando ela ouvir isso aqui, ela vai saber que eu estou falando dela. Que ela, aos domingos à noite, na casa dela,
é o dia de se ter um momento espiritual. Aí ela abre a Bíblia, põe lá em cima da mesa, lê um trecho da Bíblia e reflete, sozinha, se tiver alguém é com alguém. E esse ato, ela começou a chamar os netos. Ela tem vários netos de várias idades. Hoje, os netos pedem para ir para a casa da vovó porque querem ir participar desse momento com ela. Que ela traz esse olhar, né, para o espiritual, para o respeitoso. Olha que mensagem ela está deixando para essa geração. Exato. Olha que exemplo lindo. E ela não convida ninguém. Eles sabem que tem esse momento e eles vão. E os netos já pedem. Ela tem neto de 8 anos que pede para ir. Ela tem neto de 12, de 13, de 18. Mas aí você sabe melhor que eu, a energia de vó também. É verdade. Quem sabe, né? Muito, eu acho que eu vou aplicar isso com meus netos. Que maravilha. Ok, Pedro. Eu acho que a gente falou bastante hoje, né? Pois é, né? Pra quem estava nervosa, achando que sabia se ia dar certo, olha que delícia. Você tem alguma colocação? Você tem alguma coisa que você gostaria de deixar aqui? Alguma mensagem? Alguma coisa que a gente pudesse agregar com esse momento que a gente está atravessando com tanta preocupação dos nossos queridos pais e dos nossos queridos adolescentes, né? Cleusa, eu acho que teríamos muito, mas assim, o que me vem agora, nesse momento, né? E aí, como uma boa gestalt, é o aqui e agora, o que me vem agora, né? É a ideia de conexão. Né? Trabalhar as nossas conexões de afeto, de respeito, de cuidado nas relações. Eu não sei, mais uma vez, né, eu já disse várias vezes esse termo aqui, eu não sei, e eu não sei como é que se faz isso com nossos filhos, mas eu tento trazer isso todos os dias, para os meus pelo menos, cuidado nas relações. Cuidado de como eu falo, de como eu penso, de como eu sinto, como eu expresso, né, as coisas para eles, porque isso gera uma qualidade de conexão. Né? Com o que eu estou conectado? Perfeito. Né? Com o que nós estamos conectados? O que de fato importa. O que de fato importa, exato. O que de fato importa, porque quando você faz um diagnóstico, o que vocês querem para os seus filhos? Ser feliz. Ok, todos nós queremos que nossos filhos sejam felizes, mas o que eu estou fazendo hoje para que isso aconteça? Né? É um planejamento, né? E eu acho que é isso, a conexão, essa conexão amorosa, afetiva, e isso demanda tempo. Investimento, propósito, objetivo, planejamento. Então, esse tempo familiar, essa pausa, essa parada, para se olhar nos olhos, para sentir, para ouvir, para brincar, para se conhecerem de fato. Exato. Tem toda razão. Mas, enfim, de todas as mensagens, essa que me vem agora. E muito obrigado. Adorei o nosso bate-papo, nossa Também conversa. adorei. Eu sei que a gente teria muito mais coisas para falar, mas acho que está ótimo o nosso tempo aqui agora, né? E eu tenho uma gratidão enorme por você ter aceitado o meu convite. Você é o que está dando o pontapé inicial nesse meu trabalho, né? E eu vou convidar outras pessoas, eu vou estar aqui novamente com outros parceiros também, para a gente trazer essas reflexões, ampliar essas reflexões, né? O nosso podcast vai estar nas redes sociais, vai estar aí no YouTube, então a gente está convidando, né, todo mundo então que nos sigam, né, prestigiem esse trabalho, deem sugestões, façam perguntas, né, e que a gente vai trilhando essa caminhada aí conforme for possível. Né? Vai ser bacana. Ao pouco que nós temos a oferecer, né, pode ser muito para algumas pessoas. O meu Instagram é Cleusa Barbieri, meu Facebook também. E eu ainda assim estou abrindo um TikTok, apesar das minhas críticas com isso. E eu tenho também o canal do YouTube, que também a gente vai arrumar, né? Aqui a legenda no vídeo. Isso, vai aparecer a legenda aí no vídeo sobre o YouTube. Tá bom? Obrigada, pessoal.